Imagina você vai num teste, num concurso público, e tem 1000 perguntas, você não consegue responder uma sequer. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntas sem respostas. Imagina alguém, você está num concurso público, alguma coisa assim, alguém fazer para você 1000 perguntas, 1000, e você não consegue responder uma sequer. Né? Se você vai fazer uma prova, tem 100 perguntas e você deixa 20 sem responder, você já fica chateado. Agora imagina, você está lá, tem 1000 perguntas e você não consegue responder. Pois é isso. Foi isso que aconteceu com Pedro. Né? Quando Jesus fez uma pergunta, ele não conseguiu responder. Só que anteriormente, antes desse evento, né, 1900 anos atrás, no livro de Jó, acho que 9:3, alguma coisa assim, mas é livro de Jó. Deus falou o seguinte: se ele resolvesse contender com o homem e fizesse ao homem 1000 perguntas, nenhuma sequer ele seria capaz de responder. E passado 1900 anos, Jesus, né? Ele fez uma pergunta para Pedro que ele não conseguiu responder. Mas deixa eu explicar como era Pedro. Pedro era aquele homem, digamos assim, afoito. Tudo ele respondia, ele se adiantava. Eu lembro que Jesus uma vez perguntou para os seus discípulos, né, apóstolos, né, Pedro e os outros, né, Judas, aquela coisa toda, aqueles outros, né, quem fala os homens, né, que eu sou? E Pedro, adiantando, ele falou o seguinte, ele falou assim, uns falam que é um profeta, aquela coisa toda, né, e Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro adiantou e disse o seguinte, tu és o Cristo, né? Daí Jesus falou o seguinte, disseste bem aquela coisa, você já conhece a Bíblia, né? Você vai lá e vê. Então, Pedro sempre tinha a resposta. Pedro sempre se adiantava, era o que estava sempre à frente dos outros, né? Que mesmo se você ver, né? Se você observar na Bíblia, quando Jesus ia orar, ele chamava à parte Pedro, João, Tiago, sempre Pedro estava no meio. Quando foram para prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote, né, por nome Malco. Jesus foi lá e colou a orelha dele. Então, sempre Pedro que falava alguma coisa, tomava a iniciativa. Quando Jesus estava entre os 12, né, e falou que um deles iria trair, Pedro não estava perto dele, mas fez sinal para João, que estava recostado ao peito de Jesus, para perguntar quem seria o traidor. Então, sempre Pedro é que tomava a iniciativa. Só que teve uma vez, né, que quando Jesus começou a andar por cima do mar, né, e todos começaram a gritar, né, e Jesus falou, não tema, sou eu. Aí foi Pedro, né, eu acho que foi Pedro que falou o seguinte, né, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter com o Senhor por sobre o mar. E Jesus falou o seguinte, vem. E Pedro começou a andar. Só que ele olhando para a fúria do mar, para o vento forte, ele começou a afundar. Aí ele falou, clamou, Senhor, salva-me. Aí Jesus foi lá, pegou na mão dele e o puxou. E foi aí que Jesus fez uma pergunta que Pedro se calou. Jesus perguntou o seguinte, por que duvidaste? E Pedro não soube responder. Tipo, Jesus quis dizer o seguinte, por que você duvidou? O que eu fiz para você duvidar de mim? Então é isso. Às vezes as pessoas tá cheio de achismos, né? De opiniões, né? Mas se Deus fizer uma pergunta para ela, ela não vai saber responder. Então fica aqui a dica, né? Ao invés de você ficar disparando críticas, suas opiniões, né? Seus achismos, né? Procura conhecer a você mesmo e procura apenas se ater, né? As questões, né? Terrenas, digamos assim, né? Em vez de ficar procurando saber por que Deus fez desse jeito, não fez de outro. Porque se Deus resolver perguntar para você, você não vai conseguir responder uma pergunta sequer. Tá bom? Muito boa tarde.